Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Hipólito, sou empresário, sou especialista em vendas. Eu estou aqui para contar um pouco da minha história, da minha trajetória para vocês. Acredito que muita gente vai se identificar e vai ser bem legal de ouvir, vai ser bem interessante, tá? Quando eu tinha 15 anos, por um motivo familiar, eu fui trabalhar no ramo de academia como auxiliar de recepção. O ano era mais ou menos 2011, era 2011, se eu não me engano. Eu era auxiliar de recepção e o meu sonho, para falar a verdade, era ser professor de educação física, né? Então eu queria fazer faculdade de educação física e entrei na área de academia como recepção para poder entender a rotina da empresa e seguir o meu sonho aí dessa forma, né? Naquela rotina de recepção, eu comecei a entender que os vendedores da academia ganhavam muito mais que os professores. Os vendedores muitas vezes ganhavam 3 ou 4 vezes o salário de um profissional de educação física, né? Então eu comecei a me indagar se realmente todo o esforço envolvido, todos os anos dentro de uma faculdade seriam interessantes para no final das contas eu ganhar 2 ou 3 vezes menos do que um vendedor ganharia. Infelizmente essa é a realidade hoje no Brasil aí de um profissional de educação física, mas eu tive esse insight e falei, quero ser vendedor. Eu tinha 15 anos de idade, né? Então eu comecei a vender, eu consegui sair da recepção e ir para a área de vendas na academia. Comecei a vender e levei isso durante anos. Levei isso durante anos e anos e anos, naturalmente vendendo na recepção como um vendedor bom, porém mediano, nada acima da média, comum, né? Até o momento que isso começou a me incomodar. Eu tinha alguns problemas familiares na época, eu sou filho único de uma mãe que me criou da forma que ela pôde criar. Nunca tive luxo na minha infância, sempre foi difícil. Eu venho de uma classe média baixa. Acredito que isso também fez parte para eu poder me tornar a pessoa que eu sou hoje, né? Me lembro que eu era um vendedor comum na academia e chegou uma hora que eu cansei. Eu estava vindo de uma realidade triste há um tempo já, estava incomodado com o meu financeiro, estava incomodado com a minha vida em si, com os meus resultados que eram medianos. Eu estava realmente triste com os acontecidos da minha vida, com os acontecidos dentro da minha casa, com o meu financeiro principalmente, com a minha evolução como pessoa. Desde criança, sempre me ensinaram que rico fica mais rico e pobre fica mais pobre, né? Foi esse o ensinamento que eu tive de criança. E isso veio me prejudicando, para falar a verdade, ao longo desses anos. Foi quando eu tive o meu momento de virada, eu falei, a vida não pode ser isso, não pode ser dessa forma, eu acredito que exista algo a mais. E eu fui em busca desse algo a mais, e eu me lembro de uma ocasião onde eu estava no computador da empresa que eu trabalhava, aqui em São Paulo, e eu dei de cara com uma coisa chamada PNL, que é a Programação Neurolinguística. E a PNL, ela explica, basicamente, falando de uma maneira totalmente bruta, que se você tiver comportamentos parecidos com as pessoas de sucesso, você também vai ter sucesso. Comportamentos mentais e físicos, corporais mesmo. E aquilo me chamou a atenção, eu olhei aquilo como se fosse um pote de ouro, e eu falei, meu momento de virada vai ser esse daqui. E comecei a ver diversas coisas sobre PNL, sobre meditação, tudo mais. Eu lembro muito bem do primeiro autor que eu conheci acredito que era PNL e Física Quântica, Dr. Hélio Couto. Pesquisem em Dr. Hélio Couto. Comecei a praticar as meditações do Dr. Hélio Couto. Isso me ajudou muito ao longo da minha trajetória, né? Percebi que ao longo dos dias eu fui me tornando o melhor vendedor até eu me tornar ponta de vendas nas empresas que eu atuava, né? Então eu fui ponta de vendas aí nas últimas 7 empresas mais ou menos que eu trabalhei, eu fui o melhor vendedor. O que acontece? Ao longo dessa minha trajetória, eu comecei a tentar entender se existiam formas ou gatilhos ou nuances mentais, gatilhos mentais que eu pudesse utilizar para maximizar as minhas vendas. E como eu atendia na academia, eu atendia muitos clientes por dia. A gente atendia aí nas épocas de ouro do ramo, a gente atendia 20, 15 clientes por dia. Então era perfeito para eu poder testar as coisas que eu estudava no dia a dia. Testar diretamente nos clientes que eu atendia para saber o que dava certo e o que dava errado, né? Comecei a pesquisar outros tipos de assunto também. Aí entraram autores como Henrique Fexeus, Paul Ekman, de linguagem corporal, que eu gostei muito. E tudo que eu podia, que eu achava aplicável no dia a dia, eu ia lá e aplicava. Isso aconteceu durante anos.
eu fui ponta de vendas em várias empresas que eu trabalhei. Isso fez muito bem para o meu financeiro, fez muito bem para a minha vida pessoal. Eu fiquei muito feliz com os meus resultados. E aconteceu aí um momento de grande virada na minha vida. Eu tinha aberto uma empresa na época, a empresa não estava dando certo, eu tive que largar essa empresa e voltar para o ramo de academia para poder gerar fluxo de caixa e gerar um financeiro maior. Tá? E eu me lembro que eu entrei numa empresa no bairro do Brás, aqui no centro de São Paulo, e nessa empresa tudo mudou. Por que tudo mudou? Eu lembro que eu entrei, apliquei os meus gatilhos, apliquei a minha forma de vender, disparei na frente de todos os vendedores e era só um vendedor comum, né? E a gerente da empresa, nessa época, ela teve uma paralisia facial. Ela, decorrente ao estresse de cuidar de tantas empresas, eram 3 empresas na época do mesmo proprietário, teve essa paralisia facial e ela foi afastada do trabalho. Então nós que éramos os vendedores da empresa ficamos perdidos, não sabíamos muito bem o que fazer ou como proceder sem um gerente, sem um líder, né? Foi então que eu recebi a ligação do dono da empresa falando assim: Lucas, você assumiria a equipe? Você é um bom vendedor e eu gostaria que você passasse os ensinamentos, a forma que você vende para os outros vendedores. E ali eu enxerguei uma oportunidade. Eu falei, nossa, uma liderança. Será que agora é o meu momento de liderar uma equipe, de mostrar, de colocar em campo realmente tudo que eu aprendi? E dito e feito. Eu me lembro nessa ocasião que foi muito legal, que eu fiquei tão eufórico com a notícia de que eu seria o líder da equipe. Eu tinha 17 anos, 18 anos na época. Eu atravessei a rua e tinha uma banca de jornal na frente dessa academia, né? Era uma academia de musculação. E eu ia liderar a parte comercial dessa academia. E eu lembro que eu entrei na banca de jornal para carregar o meu celular. Eu falei, um líder tem que ter crédito para poder ligar para as pessoas e tal, né? Poder ter essa logística. E eu lembro que eu vi um livro do John Maxwell, que era Você Nasceu para Liderar, o nome do livro. E eu comprei esse livro naquele dia, comecei a devorar esse livro e achei outros gatilhos e tal. Montei um treinamento de vendas e apliquei nessa empresa para os vendedores. O resultado é que a gente praticamente sextuplicou o faturamento dessa empresa. Eu achei aquilo fantástico, falei, dá certo, meu Deus, que isso? Os meus vendedores aplicando as coisas que eu aprendi e as coisas foram acontecendo e o faturamento foi subindo. E 4 meses depois eu era gerente das 3 unidades dessa mesma organização. Eu já ganhava um valor considerado mensalmente, praticamente tinha realizado o meu sonho de não ser mais triste, liderar, ganhar dinheiro, e foi muito legal, foi assim incrível de verdade, né? E esses gatilhos eu fui utilizando no dia a dia. Anos depois, 2 anos e meio depois, eu saí dessa empresa, porque eu recebi uma proposta para ser diretor comercial de uma empresa bem grande aqui em São Paulo. E apliquei os meus gatilhos nessa empresa, a gente mostrou resultado também. Depois eu saí dessa empresa, porque o meu sonho é ser empreendedor, viver dos meus negócios. E saí dessa empresa, tive a oportunidade de aplicar esse treinamento em outra empresa. Nós saímos de um faturamento de mais ou menos 75 mil para 120 mil no primeiro mês com esses gatilhos. Foram resultados fantásticos, maravilhosos. E eu entendi que eu tinha um material na mão, que eu poderia ensinar vendedores a poder utilizar esse material e ter mais efetividade na vida, né?